Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Deus! Meu Deus! Por que me abandonastes? Tenho sede. Está feito. É verdade que este era o Filho de Deus. Todos nós vemos a crucificação de Jesus retratada dramaticamente em pinturas, representada em peças teatrais e filmes. Mas do que consistia exatamente a crucificação? E como exatamente Jesus morreu? Se suportarem os detalhes assustadores e macabros, acharão o que nossos especialistas têm a dizer muito interessante. Quando ele foi levado ao local da crucificação, ele teve que andar até o local carregando só a parte horizontal e não a cruz inteira. Quando Jesus chegou ao topo do monte, ele foi colocado no solo e seus braços foram presos com pregos na cruz. Os pregos são significantes porque os romanos passaram muitos anos aperfeiçoando esse método de crucificação e execução, com um grande aumento da dor e do sofrimento, assim também como o aumento da humilhação no processo. Assim, os pregos não foram pregados na palma da mão, como normalmente vemos. Eles foram pregados aqui no pulso. Não poderia ser aqui, porque só há tecido macio daqui até ali. Então, com a carga do peso do corpo, a pessoa cairia da cruz. O pulso não era somente um ponto de apoio, mas também era um modo de aumentar a dor, já que o nervo principal passa pelo túnel carpal no pulso. Quando batemos o cotovelo, sentimos uma dor como se fosse um choque elétrico, que é refletido pelo osso do cotovelo. E o interessante é que não é o osso que reflete essa dor. Então imagine quando esse prego penetra aqui e esmaga o nervo mediano. Podemos imaginar como seria doloroso quando batemos o cotovelo na quina da mesa, que não é nada comparado a ter um alicate apertando e esmagando o nervo ulna. O tempo todo, Jesus se erguia para aliviar o peso do corpo. Assim, ele podia respirar. Os pregos giravam na extremidade do nervo, causando uma dor maior. Era tão doloroso que os romanos inventaram uma palavra para isso, excruciante, que significa fora da cruz, ex crucio.
E quando dizemos que temos uma dor excruciante, não lembra em nada a dor dessa experiência da crucificação. Quando os centuriões romanos levantaram a cruz e a fixaram num buraco no chão, o peso do corpo foi sustentado pelos pregos em seus pulsos. O que aconteceu foi que, por causa do nível dos braços, era exigida muita força. Basicamente porque o peso do corpo pendia em direção ao solo, mas seus braços estavam em um nível mais elevado e por isso a carga ficava toda nos braços, o que dava a impressão de uma carga infinita, como se fossem toneladas. Isso causou o deslocamento imediato dos ombros e dos cotovelos. Para se assegurarem de que ele ficaria na cruz e para que fosse mais difícil respirar, os romanos também pregaram os pés de Jesus na parte vertical da cruz. Há alguns anos, em uma escavação no fim da década de 60, os escavadores encontraram um túmulo em Jerusalém. Os arqueólogos encontraram urnas de ossos de um homem de 20 e poucos anos chamado Yohanan. A datação do carbono nos ossos provaram que Yohanan viveu e morreu na mesma época de Jesus. Quando eles começaram a tirar os ossos da caixa e organizá-los, descobriram uma coisa muito incomum. Eles colocaram os ossos enfileirados e no calcanhar de Yohanan havia um prego de aproximadamente 20 centímetros que fora pregado em seu calcanhar. Finalmente, os historiadores tinham provas físicas das crucificações do primeiro século. Eu vi aquele osso, eu vi aquele prego e era impressionante. E foi uma ajuda muito valiosa quando lemos a história da crucificação e vimos uma parte de um corpo real com um prego real naquele lugar. A execução pela crucificação foi inventada originalmente pelos persas, mas foram os romanos que a aperfeiçoaram, tornando-a mais dolorosa e humilhante. Às vezes passavam-se vários dias antes da morte. Era a tortura máxima. Agora, com a confirmação de que a crucificação era uma forma popular de punição na época de Jesus, vamos explorar por que ela era particularmente cruel e brutal para levar alguém à morte. O que acontecia é que o peso todo do corpo foi sustentado pelos braços esticando e deslocando-os, e com isso as costelas ficaram em posição desconfortável. E o problema é que assim não se consegue respirar, e o único jeito de se conseguir é tirar a carga dos braços. Então o diafragma se eleva e as costelas descem para respirar. Para fazer isso, ele teria de se apoiar nos pés, e os cravos penetrariam em seus calcanhares, pois seu peso estaria nos calcanhares. Assim, ele poderia inspirar um pouco de ar. A causa da morte na crucificação era uma asfixia lenta, agonizante, acompanhada por inúmeros problemas médicos traumáticos. Mas o principal é que a hipoventilação o afetou e ele estava com pouco fôlego. E o dióxido de carbono continuava se formando no seu sangue. Ele estaria sob ventilação menor e o dióxido de carbono aumentaria e a acidez se agravaria, causando uma arritmia cardíaca. Os céticos acreditam que Jesus sobreviveu à crucificação e que ele fingiu sua própria morte para realizar as profecias do Velho Testamento. Mas agora sabemos com certeza que isso seria impossível. As pessoas gostariam de acreditar que era uma fraude de que ele tenha morrido. Não há nenhum conhecimento de que alguém tenha sobrevivido à crucificação no método romano. E sabemos que os soldados romanos pagavam com suas vidas se alguém escapasse com vida. Então era impossível ele não ter morrido. Ele morreu e não há dúvidas sobre isso.
Depois que a morte foi confirmada, a família de Jesus estava ansiosa por providenciar um funeral apropriado antes que amanhecesse e começasse o sabá. Um homem rico, José de Arimateia, que, a propósito, era membro do sinédrio que executou Jesus, mas estava ausente no julgamento secreto, pediu a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. Assim ele poderia honrá-lo com um funeral judeu. And were you there when they sealed him in the tomb? Yeah, were you there when they sealed him in the tomb? José havia pedido que seu próprio túmulo fosse esculpido numa grande rocha, e ele foi até lá e colocou Jesus para descansar. E novamente a profecia do Velho Testamento do Messias que seria enterrado no túmulo sem uso foi confirmada. When they sealed him in the tomb. Uma pedra pesada em forma de roda foi colocada na entrada do túmulo e um guarda romano ficou de vigia, porque o sinédrio temia que os discípulos de Jesus roubassem seu corpo e afirmassem que ele voltara da morte. De certa forma, Jerusalém é um cemitério gigante. Por séculos, foram encontradas tumbas na Acrópole de Jerusalém. O que eu vou descrever foi encontrado inúmeras vezes, um túmulo cavado em uma pedra sólida, em um penhasco ou coisa parecida. O impressionante sobre esses túmulos é que eles eram selados por uma pedra plana e circular que ficava na frente do túmulo. A entrada também costumava ser bem baixa e era preciso se abaixar muito para entrar. A razão da descoberta é impressionante e se compara perfeitamente com a descrição do túmulo de Jesus nos evangelhos. E, de repente, percebemos que o que estamos falando do túmulo é que são construídos exatamente iguais. Alguns foram desacreditados porque há inúmeros abertos, mas as pedras ainda estão no lugar. Estamos vendo exatamente como a história reage aos fatos reais. No domingo, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena levaram temperos e óleos com a esperança de ungir o corpo de Jesus. Mas, quando chegaram no local do túmulo, descobriram que a pedra havia sido rolada e o túmulo estava vazio. Elas viram um anjo. O anjo disse que Jesus de Nazaré acordou de sua morte e que elas deveriam dizer a Pedro e aos discípulos que Jesus ia encontrá-los na Galileia. A descrição do túmulo vazio de Jesus no Evangelho é historicamente precisa.